para um bate-papo assim, com muita informação e muito importante. Todo ano a gente abre realmente espaço para falar de fibromialgia e hoje a gente vai tratar desse assunto, então já digo a vocês, mandem mensagens no @VocêBonitaTV. E antes, a gente vai colocar aqui para vocês um VT de abertura, porque estamos no Fevereiro Roxo e vocês vão entender, além da fibromialgia, outras questões, outras doenças que a gente também precisa manter alerta. Na tela. Fevereiro Roxo é uma campanha de conscientização sobre lúpus, Alzheimer e fibromialgia. O objetivo é alertar a população sobre essas doenças crônicas e incentivar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2024 houve um aumento de 8% nos diagnósticos precoces de doenças autoimunes e neurodegenerativas em comparação ao ano anterior, o que reforça o papel das iniciativas de conscientização. A fibromialgia, caracterizada principalmente por dor crônica persistente, fadiga e mudanças de humor, afeta 2% da população brasileira. No entanto, ainda é frequentemente subdiagnosticada e mal compreendida. Com reconhecimento da doença mais precocemente e adequação do tratamento, é possível conviver com a fibromialgia com mais qualidade de vida. Por isso, procure um reumatologista e mantenha seus exames em dia. É isso, e para dissertar, então, nos contar, inclusive das novidades, né, da medicina, de tratamentos, a gente convidou o Dr. Roberto Ezequiel Reimann, que é reumatologista da Comissão de Dor da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, bem-vindo. Muito obrigada, prazer te receber. Prazer é meu. Referência na área, né, Prazer é meu, há muitos anos. E grande prazer estar aqui. Prazer é nosso. Falar de fibromialgia é sempre desafiador, né? Para quem tem o diagnóstico, para quem busca o diagnóstico e para quem trata a doença, né, doutor? Com certeza, com certeza. Vamos começar então entendendo, né, quando a gente fala fibromialgia, a gente está falando, né, do quê? A gente está falando de um corpo que tem uma dor crônica, que impede um monte de coisa, que diminui qualidade de vida. E o que acontece, né? O que está acontecendo ali nessa questão da percepção da dor, doutor? Então, quem tem fibromialgia é uma condição obrigatória, ela tem dor no corpo todo, né? Então ela tem um quadro de dor crônica por mais de 3 meses e que acontece no corpo todo. E essa dor, ela não, assim, você não tem uma, é diferente, por exemplo, eu levo uma pancada, eu tenho dor, eu tenho uma doença inflamatória, incha a minha articulação, eu tenho dor, ou eu tenho alguma neurodegeneração, ou tenho alguma coisa anatômica explicando a dor. Na fibromialgia você não tem isso. Você tem uma alteração funcional dos mecanismos que fazem a pessoa sentir dor. Então, esses mecanismos fazem com que a pessoa sinta mais dor do que ela deveria sentir, a ponto de um carinho virar dor, né? Então, quem tem fibromialgia, a gente pode resumir assim, sente mais dor que a população em geral, sente mais dor do que deveria sentir. E, em geral, essa dor é no corpo todo, né? Então, e acomete, assim, ela vem no corpo todo sempre, ou um dia ela vai ter, a gente vai falar daqui a pouquinho dos pontos, um dia ela vai ter uma dor nas costas, outro dia ela vai ter uma dor no ombro, outro dia ela vai ter uma dor na perna? Em geral é no corpo todo, mas você tem variações da clínica. Às vezes, tem paciente que fala que a dor anda pelo corpo. Entendi. Né? Então isso varia muito, mas a grande definição é dor no corpo todo. Mas tem gente que fala que tem formiguinha andando no corpo, então tem várias formas que ela se apresenta entre as pessoas. Por isso é tão difícil, né, o diagnóstico? Então, além de ser difícil, porque o quadro clínico é muito genérico, né? Você tem dor no corpo, você não tem nenhum diagnóstico, não tem nenhum exame laboratorial, nenhum exame de imagem para fazer o diagnóstico, então depende da experiência do médico. E tem muitas doenças que podem simular esse quadro de fibromialgia. E outra coisa importante é falar que assim, o diagnóstico da fibromialgia é inclusive, não é de exclusão, não é assim, afasta outras doenças, você tem fibromialgia. Você tem fibromialgia, pode ser que você tenha outras doenças. Então isso também, como tem doenças que podem simular, então você pode ter uma dificuldade, às vezes, de fazer o diagnóstico da fibromialgia por causa disso. O paciente pode ter algo,
acontecendo junto, né? Ter o quadro de Então. fibromialgia e quando você faz os exames, diagnosticar outras questões também. Então, tem doenças que simulam a fibromialgia e tem condições que você tem essa doença que simula a fibromialgia junto com a fibromialgia. Tá. Então, depende muito da capacidade do médico de discernir. Às vezes não é fácil, às vezes você tem que tratar essa outra condição e ver o que sobra, se o paciente tem fibromialgia também ou se ele só tinha essa outra condição Entendi. que simulava a fibromialgia. É desafiador realmente. E eu te pergunto, doutor, as mulheres são mais acometidas, né? Então, essa pergunta é pergunta clássica. E numa fase da vida que é uma fase importante da vida da mulher, né? Sim, Dos sim. 30 aos 50, mais ou menos Mais isso. ou menos. Na verdade, em qualquer idade, criança, Também pode. pessoa idosa, qualquer idade, você pode ter fibromialgia. As mulheres são acometidas, mas no passado a gente achava que tinha uma relação de 8 mulheres para um homem, 7 mulheres para... A gente sabe que hoje em dia não é bem assim. Você deve ter uma relação de 5, 4 mulheres, ou até menos, para cada homem. Então, antigamente você via um homem com dor, você não pensava em fibromialgia. Hoje você é obrigado a pensar, porque existe fibromialgia em homem também. Doutor, tem alguma questão envolvendo hereditariedade, genética, questões hormonais? O que hoje vocês entendem que pode ser um gatilho para o aparecimento da fibromialgia? Então, a fibromialgia, ela tem a parte, vamos dizer, genética, que é uma predisposição genética que a pessoa pode ter, né? E tem vários trabalhos mostrando isso. Por exemplo, uma mulher que tem fibromialgia, a chance da filha desenvolver fibromialgia é 8 vezes maior que a população normal. Mas assim, isso não quer dizer que só tem fatores genéticos, quer dizer também que o ambiente é um fator favorecedor, você tem gatilhos que fazem aparecer a fibromialgia, então um quadro emocional, um quadro depressivo, um estresse físico, um acidente automobilístico, são gatilhos para uma pessoa que tem a predisposição a desenvolver a fibromialgia. Entendi. Para descobrir essa predisposição, a gente sabe, enfim, quem na família tem algo assim, né, com um diagnóstico, Sim. ou realmente a pessoa leva ali um tempo até ter o seu próprio diagnóstico. O que é importante dizer é o seguinte, não é aquelas doenças genéticas que assim, tem alguém na minha família, com certeza alguém vai ter. É uma predisposição, né? Quer dizer, você vê que em famílias onde tem gente com fibromialgia, você vai ter um número maior de pessoas com fibromialgia do que em outra família que não tem pessoas com, assim, não tem os genitores com fibromialgia, os filhos não vão ter tantos quadros de fibromialgia como aquela família anterior, né? Mas, doutor, hoje a gente pode dizer que o estilo de vida também pode prevenir para aquela pessoa que tem predisposição, que hoje você acha interessante, né, que as pessoas entendam, porque é difícil, tem coisas que a gente fala, não, isso aqui eu posso prevenir. A fibromialgia é sempre, né, uma questão mais complicada, mas você acha que o estilo de vida também acompanha essa questão? Com certeza, o estilo de vida, quer dizer, você se submeter menos ao estresse, você fazer atividade física, aliás, a atividade física é o principal, a principal arma contra a fibromialgia. Então, se você faz, tanto que assim, eu atendo alguns ex-atletas que na época que eram atletas não tinham quadro de fibromialgia e depois quando param de fazer atividade, eles desenvolvem a fibromialgia. Então, fazer atividade física, se expor menos ao estresse, dormir bem de noite. Então, tem várias coisas que a pessoa pode fazer para ou não desenvolver a fibromialgia ou para minimizar a fibromialgia já instalada, né? E claro, tudo isso vai ser parte do tratamento que a gente vai falar daqui a pouquinho. Exatamente. Só para a gente também não deixar de comentar, a gente separou alguns pontos aqui importantes, são esses pontos que vocês dizem que é o mais comum no relato, né, da dor dos pacientes. Então, para que servem esses pontos? Esses pontos foram muito utilizados na década de 90, nos anos até 2010, como critérios diagnósticos. Você tinha que ter pelo menos 9 dos 18 pontos para fazer o diagnóstico, mais o quadro de dor difusa. Hoje em dia, a gente não utiliza mais esses pontos. Não quer dizer que esses pontos não têm alguma importância, né? Porque se você palpa esses pontos e a pessoa não sente dor, você deve levar em dúvida se a pessoa tem fibromialgia, mas eles não servem para fazer o diagnóstico, servem para você achar estranho se a pessoa não sentir dor nesses pontos. Entendi. Pode entrar como ali no rastreio, uma ajuda do ponto de vista clínico para você fazer o diagnóstico. Tá certo. Mas não são obrigatórios hoje em dia. Vou colocar a perguntinha para você, doutor. Olha lá quem escreveu para a gente. Aproveitem, mandem mensagem, estamos ao vivo. Solange, um beijo. Ela diz, como saber se é artrite reumatoide ou fibromialgia? Eu tenho dor da cabeça aos pés. Solange, o que eu posso dizer para você? O quadro de fibromialgia é um quadro de dor da cabeça aos pés. O quadro de artrite reumatoide é um quadro articular. Você tem dor nas articulações. Então, isso em geral dá para diferenciar. Então, em teoria, você teria um quadro de fibromialgia.
No entanto, isso não é tão simples assim. Eu sugiro que você procure um reumato para discernir isso, tá bom? Até porque para a artrite reumatoide vai ter uma outra investigação, exames. Sim. E tudo, né? 30% dos pacientes que têm artrite reumatoide têm fibromialgia também. Também, entendi. Então ela pode até ter fibromialgia com mais alguma coisa. Não né? é incomum. E aí, a artrite reumatoide é uma doença autoimune. É uma doença autoimune. E a fibromialgia é uma doença, vamos dizer, disfuncional. É a função do sistema nervoso para sentir dor que está alterada. Tá certo. Tem mais perguntinha? Vamos colocar na tela e já a gente vai falar dos tratamentos, o que hoje a gente tem como controle e tratamento na tela. Obrigada, Rose, um beijo. Tenho diagnóstico de fibromialgia. Preciso emagrecer e não consigo. As medicações podem dificultar esse emagrecimento? Então, realmente é um ponto importante que foi tocado, né? Então, algumas medicações podem atrapalhar ou podem até aumentar o peso ponderal do paciente. Então, precisa ter muita conversa com o médico, explicar seus medos, explicar o que você espera do tratamento. Perder peso também faz parte do tratamento da fibromialgia. Você manter um corpo saudável, atlético, não precisa ser atlético, mas condicionado, né? O mais condicionado possível, né? Ninguém está pedindo para você virar um atleta. É importante para o tratamento da fibromialgia. Então, perder peso faz parte desse tratamento. Doutor, vamos falar um pouquinho então do tratamento, aproveitando que ela está perguntando. Sim. A gente vai ter então medicações específicas e seria até multidisciplinar, como você falou, emagrecimento, mudança de estilo de vida. Então, o mais importante do tratamento, que é o mais difícil também do paciente aderir, é a atividade física. Então, não tem tratamento da fibromialgia sem atividade física. E essa atividade física não precisa ser imposta pelo médico, né? O médico, ele simplesmente vai sugerir isso, o paciente vai escolher a modalidade que ele quer fazer, né? Então, assim, e é importante também frisar para o paciente assim, olha, você não precisa ir lá e correr feito louco, né? Se ele escolher fazer corrida, você vai correr o que você consegue. Tem pacientes que eu falo para ele, você vai andar uma quadra, porque é o que ele consegue andar. Porque se ele fizer essa atividade física em excesso, ele vai piorar da fibromialgia. Então, esse é o segundo problema quando você indica o tratamento de atividade física, né, para o paciente. Porque muitos chegam e falam, olha, eu comecei a fazer atividade física, eu piorei. Piorou porque provavelmente ele se excedeu além do condicionamento físico que ele tem, né? Entendi. E tem que levar em consideração que muitos pacientes com fibromialgia, eles não têm condicionamento físico, eles não fazem atividade física. Muitos têm até uma crença inadequada achando que a atividade física vai piorar a dor, né? Essa crença muitas vezes porque a realidade mostra isso para eles, né? E, de certa forma, a dor às vezes impede que ele pratique. Exatamente. Então, assim, primeira regra é fazer atividade física. Para que serve a medicação? A medicação serve para você dar uma diminuição na dor, né? Para que o paciente adquira já um pouquinho de qualidade de vida, melhor qualidade de vida, melhore o quadro de dor e possa fazer atividade física, né? Tá. O que é importante frisar para o paciente é que ele não vai ficar com zero de dor. Você tem que deixar a expectativa dele assim bem clara, porque se ele for esperar zero de dor e você sabe que isso não vai acontecer, ele vai se frustrar. Então a frustração tem que ser bem trabalhada no tratamento da fibromialgia. É tipo alinhar a expectativa. Alinhar a expectativa, né? É muito importante. Então educar o paciente do que ele tem de doença é extremamente importante e alinhar expectativas e traçar metas de tratamento. E eu vou aproveitar, doutor, e a gente vai colocar aqui as palavras, doutor Renan Jorge, ele é médico, intervencionista da dor e ele também é acupunturista, né? Ele é membro do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo e uma forma talvez também, o doutor vai falar já, complementar que a gente pode ter para cuidar desse paciente com fibromialgia. Vamos ouvir as palavras dele. Olá, meu nome é Renan Jorge, eu sou médico da dor e acupunturiatra e de fato a acupuntura hoje vem ganhando muito espaço no tratamento dos pacientes com fibromialgia. Isso porque a acupuntura apresenta diversos benefícios e os seus principais mecanismos de ação que sugerem os benefícios da acupuntura incluem desde uma ação local simples de redução de inflamação e dor, a liberação de substâncias
como serotonina, dopamina, as endorfinas, que são substâncias, neurotransmissores que geram bem-estar, relaxamento, analgesia, né, que é o controle da dor. Atua também a acupuntura no sistema nervoso central, nas vias relacionadas às emoções, regulando o nosso humor. Então, os mecanismos de ação, eles são diversos da acupuntura, que propiciam esse benefício para esses pacientes com fibromialgia, né? Então a gente pode observar que esses pacientes, eles têm uma melhora da redução da inflamação, né, de seus quadros, das dores musculoesqueléticas generalizadas, né, há uma redução, ele vai propiciar um bem-estar, um alívio da rigidez e da tensão muscular, melhora quadros de fadiga, e aí tem uma atuação também quanto aos quadros de alteração de humor, né, de ansiedade, uma depressão leve, além de ajudar na regulação do sono, dentre outros diversos benefícios que a acupuntura pode agir em outros sintomas também que está associado à fibromialgia. Portanto, hoje eu considero a acupuntura como um aliado quase que indispensável no tratamento da fibromialgia. Deixa eu agradecer, Dr. Renan Jorge, ele é médico intervencionista da dor e acupunturista. O contato dele nas redes sociais, @cma.sp, que é Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, @cma.sp. Obrigada, viu? Vamos voltar para cá, doutor, e colocar já a perguntinha do público, porque a gente sabe que então a gente tem formas complementares e eu acho que, né, queria até ouvir sua opinião a respeito da acupuntura. Então, a fibromialgia você tem que fazer um pouquinho de tudo. Entendi. E a acupuntura faz parte. Então, alguns pacientes vão se beneficiar muito da acupuntura. Não são para todos, mas uma grande parte desses pacientes vai se beneficiar. O problema da acupuntura é que você tem que mantê-la, né? Não pode parar no meio do caminho. Então, se você fizer a longo prazo, você vai ter uma resposta boa da acupuntura. Tá certo. Vamos colocar a perguntinha então, gente? Vamos até o final com a perguntinha, que eu sei que tem um monte, Glaucia já me disse. Na tela, então, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Sandra, um beijo. Existe um horário que a fibromialgia piora? Na hora de dormir pode piorar a dor? Então, olha, isso é muito individual de cada um. Tem gente que já acorda muito mal, tem gente que passa mal durante o dia. Isso é uma coisa muito individual, não tem uma regra. Não tem regra. Não tem regra. Tá certo. Mais perguntinha? Olha lá quem escreveu pra gente. Aproveite. Poli, obrigada, um beijo. Pode acometer em qualquer idade? Infelizmente, pode pegar crianças, idosos, jovens, meia-vida, qualquer idade. Você tem relatos em crianças de até 5 anos, qualquer idade pode ser acometida da fibromialgia. Doutor, e tem assim, a gente está falando de um controle, né? Sim. O tratamento é um controle, certo? Então, dependendo da fase que a fibromialgia, enfim, apareça, do gatilho que fez isso acontecer, a pessoa vai ter, então, ao longo da sua vida. Mas existem casos assim que a gente pode, não sei se a gente pode usar a palavra remissão, se a gente pode usar a palavra que realmente fica controlado por longos períodos e mesmo que ela ainda sinta dor, como você disse, é muito menos do que aquele quadro que ela já teve quando diagnosticou. Então, não é a maioria dos quadros, mas você tem pacientes que chegam a ficar totalmente sem dor e você tem até pacientes que se beneficiam só de atividade física e não tomam medicação, não fazem mais nada. Que legal. Mas não é a grande maioria, infelizmente. Tá certo. Tem mais perguntinha do público, olha só, na tela. Obrigada, Fá, um beijo. A fibromialgia fecha a glote com o tempo? Estou tendo dificuldade para engolir. Não, a fibromialgia não tem esse sintoma. Acho melhor você procurar ajuda médica e entender o que está acontecendo. Está acontecendo, já que notou, né? Que algo tá errado. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Carmelita, um beijo. Sou diagnosticada com fibromialgia há 12 anos. Faço 40 anos agora. Pode piorar na menopausa? O que fazer? Não, em geral, na menopausa pode até melhorar, né? Porque talvez tenha um fator hormonal. Quer dizer, não tem uma regra, mas a gente vê muitas vezes melhorar. Eu acho que ela tem que continuar fazendo o que ela sempre fez e que esteja ajudando ela e manter isso daí. E não pensar assim. E não pensar que vai piorar, porque provavelmente ela vai se
O que às vezes pode acontecer é os calores noturnos atrapalharem o sono do paciente com fibromialgia. Então ela precisa combater os sintomas que eventualmente venham a prejudicar, por exemplo, o sono e outras coisas. Mas de um modo geral não deve piorar. Se há 12 anos está dessa forma, não é isso que talvez, né, mude o quadro. Exatamente. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Júlia, um beijo. Tenho TEA, qual que será que é esse, doutor? E fibromialgia, sinto muita dor, não consigo fazer academia. Qual a sugestão? Esse é? Então, veja bem, atividade física não necessariamente é academia, né? Então, o que eu posso dizer, às vezes a atividade física é você caminhar meia hora, 45 minutos por dia, fazer nadar, fazer um pilates, fazer jiu-jitsu, alguma coisa desse gênero, né? Então, o importante é fazer atividade física, tá? Então, tem pacientes, por exemplo, que me falam, olha, eu não consigo andar uma quadra. Eu falo, então você vai começar a andar meia quadra. E assim você vai aumentando gradativamente. Então, o importante é começar a se mexer. Eu acho até, doutor, que a sigla é transtorno do espectro autista, né? Talvez seja. E aí é uma questão também de estar associado com quem já atenção, cuida de subatenção, do quadro, sim, né? Mas acho que, por exemplo, caminhar não deve trazer maiores problemas. Investir no exercício que conseguir fazer. Exatamente. Dá tempo de mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Solange, um beijo. Como saber se é lúpus? Então, o lúpus tem vários sintomas, né? Tem desde manifestações de pele, manifestações articulares, renais, pulmonares, neurológicas. 30% dos pacientes com lúpus também têm fibromialgia. Então, eu acho assim, acho que tem que procurar um reumatologista para entender o que significam os seus sintomas, se você tem lúpus, se você tem outra doença. Né? E se está associado com a dor crônica que você comentou desde o início, persistindo. Então, 30% dos pacientes com lúpus têm fibromialgia. Todas as doenças autoimunes, é difícil de explicar, mas você tem um processo inflamatório intenso que às vezes leva a essa disfunção da sensibilização da dor no sistema nervoso. Entendi. Então essas pessoas passam a ter um quadro de fibromialgia. Na hora que você trata essas doenças, algumas continuam com a fibromialgia e outras, a fibromialgia também desaparece com o tratamento da doença. Regride, certo. Olha, vou agradecer ao doutor referência na área, gente, doutor Roberto Ezequiel Reimann, é reumatologista da Comissão de Dor da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu vou deixar o Instagram para vocês, é o @reumatologista. Certo, doutor? @reumatologista lá no Instagram e o site reumatologia.org.br você encontra o trabalho do doutor. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns, foi um prazer estar aqui. Pela referência, adoramos sempre.